A cada quanto tempo, em média, nós tomamos o banho? Vamos usar esse exemplo. A cada quanto tempo, em média? A cada 24 horas. Tem pessoas que não gostam muito de banho. Nós falamos sobre isso numa conferência que eu dei ontem para gestores de educação. Tem pessoas que demoram 2 ou 3 dias para tomar banhos. Outros 1 semana. Nesse friozinho, então, a lá perfume. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia, por causa desses fenômenos. Tomava banho, quando se enxugava, detonava o gatilho, abria uma janela killer, achava que a toalha estava suja, que o ambiente estava poluído. A âncora se fixava e o quarto fenômeno, alto fluxo. Se ela não voltasse para o banho, o nível de ansiedade era tão grande que ela não conseguia suportar, então ela tinha que fazer o ritual. Por isso, nós temos essa doença, transtorno obsessivo compulsivo. A compulsão é o comportamento exterior, a obsessão é definida por todos esses 4 fenômenos que atuam encarcerando o eu. E quando nós fazemos a higiene física, o objetivo é evitar que bactérias e vírus e poluentes nos agridam. Agora, e a higiene mental? Todos os dias nós produzimos pensamentos que nos levam a sofrer pelo futuro ou ruminar o passado. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações? Levante as mãos. Pode ser sincero. Obrigado pela honestidade. Uma boa parte. Ou chafurdamos na lama do passado, ou resgatamos o futuro de maneira sombria e asfixiamos o único momento solene em que é possível ser feliz, relaxado e realizado. Só no presente, somente no presente, vocês podem ter saúde emocional, liberdade, criatividade, encanto pela vida, prazer, satisfação, amor, coragem. Todos esses fenômenos são frutos do único tempo solene chamado presente. Mas toda pessoa que sofre pelo futuro ou rumina o passado porque tem uma mente ansiosa, asfixia o mais notável espaço para ser um ser humano brilhante, rico, empreendedor, o espaço do presente, o espaço de tempo do presente. Agora, a higiene mental, ela deveria ser aplicada tanto quando nós chafurdamos a lama das perdas, das mágoas, do ódio, do sentimento de vingança, da dificuldade de perdão, quanto em relação às preocupações do futuro. Mas como nós não atuamos, há um fenômeno inconsciente que vai arquivando todo o lixo psíquico que se encena no palco. Saiba de uma coisa, nada que se encena no palco. Se você tem um ataque de raiva, daqui a pouco ele vai passar. Daqui a 1 hora ele passa. Se você tem um sentimento de culpa importante, não há sentimento de culpa que dure 24 horas. Ele pode se renovar no outro dia, mas ele se dissipa depois de algumas horas. Você se distrai, a não ser que tenha uma depressão grave em que retroalimenta os pensamentos continuamente. Uma pessoa que ganha o Oscar, por exemplo, o Oscar de melhor ator ou atriz, está super feliz. Não há emoção que dure mais do que algumas horas. Daqui a pouco estará na festa do Oscar, será frustrado por um garçom, por um colega, um desafeto, e vai dissipar aquela energia emocional. A emoção, ela se renova todos os dias no tempo presente. Ela precisa se renovar porque ela não tem estabilidade plena, completa. O pensamento é mais fluido ainda. O pensamento dura alguns segundos. Você produziu, ele se foi. A emoção pode durar horas. Bom, a questão é, se o nosso eu não atua em relação à construção de emoções tensas, elas vão embora do palco, mas não vão embora da mente. Vão para os bastidores inconscientes. Há um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Poderiam repetir? Ele arquiva tudo
nos bastidores da mente, formando as janelas. 90% das janelas são neutras, 10% das janelas são killer, traumática ou light. O problema é que a quantidade de janelas killer ou traumática é tão grande que vai asfixiando o prazer de viver. Por isso que temos que corrigir um pouco o pensamento de Freud, que achava que uma pessoa só desenvolveria transtornos na vida adulta se nos primeiros 7 anos de idade passasse por experiências altamente traumáticas, como abusos, privações, perdas irreparáveis. Hoje nós sabemos que mesmo tendo tido uma infância feliz e uma adolescência saudável, se o eu não aprende a gerir a emoção, um estímulo estressante, uma vaia, uma crítica, uma rejeição, uma humilhação pública, uma crise financeira, uma traição, é registrado como janela altamente traumática, chamada janela killer duplo P, duplo poder, poder de encarcerar o eu, poder de fixar a âncora e o fenômeno do alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê a memória, e quanto mais lê e relê, mais produz pensamentos e ideias angustiantes, e mais o fenômeno RAM registra de volta no inconsciente, nos bastidores da memória, desertificando áreas nobres. Portanto, reitero, em qualquer época podemos adoecer se não aprendemos a fazer higiene mental. Se você produziu, portanto, fenômenos que te angustiem, cumpre a você discordar, confrontar, criticar, atuar, ter um caso de amor com a sua saúde psíquica. E se fizéssemos isso, nós não teríamos 3 bilhões de seres humanos adoecendo, desenvolvendo transtornos mentais, e nem 1% desses 3 bilhões se tratarão. Por quê? Porque é caro, não é disponível. Muitos ainda têm preconceito, achando que um transtorno psiquiátrico é fruto de pessoas débeis, frágeis, quando na verdade cada ser humano é imperfeito, tem suas fragilidades, tem seus momentos difíceis, deveria se colocar como um ser humano em construção. Porque a autopunição e autoabandono é a pior de todas as solidões. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, a solidão é intolerável. Portanto, se o meu eu impugna, discorda e confronta nos primeiros 5 segundos, o lixo psíquico não registra de maneira traumática. Você não tem horas para atuar na sua mente. Você não tem minutos. Você tem 5 segundos no máximo. Você deve ser rápido. Seus filhos devem ser rápidos. Os seus alunos devem ser rápidos. Em 5 segundos você não faz um grande discurso. E nem faz uma grande caminhada. Apenas dá alguns passos. Mas em 5 segundos nós podemos mudar uma história para o bem ou para o mal. Um professor que fala em sala de aula, você não vai virar nada na vida, para um aluno. Uma pessoa hoje brilhante, que eu tenho muito respeito, me disse: Augusto, quando eu era um jovem, eu fui apresentar um trabalho e um professor pediu não apenas para eu apresentar o meu trabalho, mas o trabalho dos meus colegas, e eu não consegui falar porque não tinha estudado a matéria deles. E eu gaguejei, me senti humilhado, angustiado. E aquilo registrou uma janela killer, e a partir daí ele se tornou gago. Em 5 segundos, você pode mudar uma história para o bem ou para o mal. Pais que falam para os seus filhos, você só me decepciona. Ou casais que falam um para o outro, eu não sei porque eu estou com você até hoje. Eu não te tolero. Cuidado. Certos estímulos estressantes estimulam o fenômeno RAM a construir janelas killer duplo P, traumáticas duplo P. Poder de encarcerar, de fixar e poder de se retroalimentar. E nós não sabíamos disso. Portanto, ensine crianças e adolescentes e se ensinem a fazer higiene mental. É por isso que nós desenvolvemos o programa Escola da Inteligência, para entrar na grade curricular, para ensinar a essas crianças o que nós não tivemos oportunidade de ensinar. Foram 30 anos desenvolvendo esse projeto. Talvez um dos poucos, se não o primeiro projeto mundial nesse sentido. E nós vamos às lágrimas ao ver os resultados. Crianças com 7 anos de idade falando para o seu pai: papai, você perdeu seu autocontrole. E hoje estava na escola Pequeno Polegar, com mais de 100 crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Eu perguntei: o que vocês aprenderam? Um jovem falou:
Aprendi, tinha 8 anos, a não ser escravo dos meus medos. Aprendi a pensar antes de reagir o outro. A outra, aprendi que eu não devo querer tudo rápido e pronto. Que eu devo ter paciência. Aprendi a me colocar no lugar do outro. Funções que nós, na escola clássica, não aprendemos. Porque no máximo as escolas ensinam os valores, ética, honestidade e outros valores que todas deveriam ensinar. Mas as habilidades socioemocionais deveriam fazer parte de todo o currículo. E é por isso que eu lhes falo com muito desprendimento que eu renunciei aos direitos autorais do programa para que ele seja acessível às crianças e adolescentes do país e fora do país. Nosso grande sonho, criança e adolescente, entrem nesse sonho. Vamos ajudar a humanidade, porque saibam que a regra das regras de ouro de uma pessoa feliz é quando ela entende que ajudar o ser humano a se reinventar, dar o melhor que temos para aqueles que pouco têm, ou seja, fazer os outros felizes, é a melhor maneira de irrigar a nossa própria felicidade. Agora, deixe-me perguntar, quem é que aqui já tentou mudar alguma pessoa teimosa? Levante as mãos. Parabéns, vocês a pioraram. O pensamento é real ou virtual? Vou explicar esse fenômeno, que é um dos mais complexos da psicologia, da psiquiatria, das ciências humanas, e que pouca gente conhece, inclusive profissionais competentes da área, porque não tiveram oportunidade de estudar a natureza e não apenas os tipos e processos de construção dos pensamentos. O pensamento é real ou virtual? Real ou virtual? Quem acha que é virtual, levante as mãos. Complicaram as suas vidas. Quem acha que é real, levante as mãos. Complicaram muito mais ainda. Quem não acha nada? Tua situação não é boa. Quem acha que o pensamento é real, ele acredita que, se elevar o tom de voz, ele pode mudar o outro. Se criticar excessivamente, pode mudar o outro. Passar sermões. O pai abre a boca, o filho sabe tudo que vem pela frente. Aqueles maridos engessados, entediados, que abrem a boca, a esposa sabe todo o sermão que vem pela frente. E as esposas, então, que descontrolam a linguagem. Tem gente que fala assim, doutor Cury, casei com um homem muito complicado. Eleva até o tom de voz, eu dou um passo para trás. Pense num homem difícil, eu dou outro passo para trás. Se você conviver por 5 minutos com ele, você não vai conseguir manter seu equilíbrio mental. Eu falo, olha, minha filha, olhe bem nos olhos dela, minha filha, se você casou com um homem muito difícil, você não deve ser tão fácil. Porque os semelhantes se atraem. E este homem vai ficar mais difícil ainda se você usar as velhas estratégias. Por exemplo, querer operar o cérebro dele, fazer lobotomia. Não adianta elevar o tom de voz, não vai resolver. Criticar excessivamente não vai resolver. Passar sermões não vai resolver. Comparar, não compare seu marido com o outro, não vai resolver, entendeu? Porque conviver no mesmo teto é muito diferente de conviver com ocasiões sociais. Não vai resolver fazer chantagens e pressões. Vou dar uma ferramenta maravilhosa. Ele é tenso, ansioso, um poço de irritabilidade. Mas quando ele estiver calmo, 30 segundos, dá um grande elogio. Parabéns, como você é sereno, hein? Ele vai falar, mas não é a minha esposa. Mas você vai estimular o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivar uma janela? Light, parabéns, e não killer. Porque toda crítica, todo tom de voz elevado só gerou janelas killers. Ele teve uma atitude tranquila, serena, você aplaude, poxa, na frente dos outros. Nossa, eu sou muito feliz em ser casado com meu marido. E o marido está ouvindo.
ele é uma pessoa tão serena, tão tranquila, tão inteligente algumas vezes. Ele vai falando, não é possível. Plantou janela. Quando você surpreende, quando você espanta positivamente, você constrói janela light, inesquecível. Olha, não resolve o problema dele, porque ninguém muda ninguém, mas ele mesmo, através do arquivamento de janelas light, pouco a pouco, vai construindo um núcleo de habitação do eu para expressividade de características notáveis da personalidade. Só que não queiram esticar a personalidade. O ser humano, ele é muito rígido, não é um elástico. Todos os dias você tem que ajudá-lo a construir um tijolo. Depois de meses tem uma parede. Depois de 1 ano, 2 anos, você tem uma casa definida. Se você for perseverante, desenvolver uma pauta para a construção de uma felicidade inteligente, de uma gestão da emoção notável e sábia, de uma capacidade de gerenciamento da ansiedade respeitosa, altruísta e profunda, todos os dias você vai atuar como engenheiro de janelas light nos seus alunos que te dão problema, nos seus filhos que não reconhecem o seu valor e no seu parceiro ou parceira que você tem dificuldades. Agora, usar as estratégias que nós sempre usamos, raiva, ódio, vingança, exclusão social, ou essas técnicas que eu falei, reitero, elevar o tom de voz, criticar excessivamente, passar sermões, comparar, pressionar, tudo isso piora as pessoas que estão ao nosso redor.